Olá, ouvintes da Rádio UVA. Eu sou Matheus Carvalho e começa agora mais um UVA em Debate. Hoje vamos conversar sobre a privacidade de dados na era digital. E por isso, chamamos a professora Daniela Oliveira, que é jornalista e mestre em comunicação, coordenadora do Núcleo UVA de Estudos em Jornalismo, além também de ser pesquisadora na área de novas tecnologias em comunicação e inovação no jornalismo. Obrigado pela presença, Daniela. Obrigada. Também contamos com a participação da professora Adriane Figueirola, doutora em comunicação com pós-doutorado no programa de pós-graduação em estudos culturais, além também de ser pesquisadora CNPq. Seja muito bem-vinda, Adriane. Obrigada. Então vamos iniciar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre os aspectos da era digital, né? Hoje nós temos aí um grande acesso à informação em qualquer parte do mundo. A gente vê cada vez mais aparelhos projetados para facilitar as conexões entre diversos sistemas virtuais. Na visão de vocês, qual seria o lado bom e o lado ruim dessas particularidades? Então, Matheus, a gente tem duas formas de pensar o uso das tecnologias, né? A gente pode pensar as tecnologias sendo uma forma para aproveitar processos, para otimizar processos, né? A gente está hoje debatendo a quarta revolução industrial, que é a revolução das máquinas, que é o momento que a gente discute a inteligência artificial, a machine learning, os algoritmos, né? Principalmente os algoritmos neurais, que são os algoritmos que trabalham a partir de experiências dos usuários. Essas experiências, o que ele coleta? Todos os dados dos usuários. Então, hoje a gente pode ter toda essa informação do usuário a partir da coleta da história do usuário que o algoritmo pode me mostrar. Mas eu tenho um lado bom de uso, mas eu tenho um lado ruim, né? Que todo dado, na verdade, quando ele é bem usado, bem aproveitado, ele pode ser pensado em estratégias, né? A gente tem 4 fatores dos dados. Que a gente fala que o dado ele tem que gerar uma informação, que dado por dado não te dá nenhuma informação. Aquele dado, você tem que saber aproveitar o dado e fazer com que o dado gere informação, que essa informação gere um conhecimento para pensar estrategicamente. Então, não adianta uma empresa ter um dado que é número 18. O que o 18 pode representar? Então, aquele 18 ele tem que gerar uma informação para a empresa. Então, 18 quer dizer o quê? 18 pessoas, 18 funcionários. Para quê? Para pensar depois que essa informação ela tem que gerar um conhecimento. E, a partir disso, a empresa monta suas estratégias. Tanto para a área do marketing, como a gente fala das tomadas de decisões do marketing, que seria eu entender o que o meu usuário está precisando, qual é o interesse do meu usuário na minha loja, a partir da onde? Da experiência dele dentro das redes sociais. Mas eu posso ter o lado ruim, como a gente viu na campanha do Trump, que eles coletaram os dados para entender os eleitores persuasíveis. Eles criaram uma categoria, que era a categoria de eleitores persuasíveis, exatamente para tentar persuadir esses eleitores a votar no Trump e não na Hillary. Então, você tem várias formas de uso hoje da tecnologia, que você tem que repensar e pensar muito como você está colocando esses seus dados, enquanto pessoa física, porque esses dados podem ser usados para várias formas. Acho que falando um pouco do que a Adriane não comentou, né, mas complementando em relação ao jornalismo, a gente consegue mapear uma série de veículos jornalísticos, veículos de comunicação que estão usando informações em dados para a construção de matérias via inteligência artificial. Então, por exemplo, experiências do LA Times com conteúdo que diz respeito a terremoto, né? Então, o mapeamento dos terremotos ele já acontecia e o que se faz é uma criação de conteúdo, se ensina para máquina, escrever um lead, um sublead. Penso que existe um ponto positivo, porque você cobre notícias que talvez você tivesse que ter um plantão para isso, né? E você pode deixar o jornalista um pouco mais à vontade para criar conteúdos que tenham mais a ver com reportagens, enfim. E, por outro lado, a gente também fica pensando dos nossos lugares nas redações, né? Então, estamos perdendo lugares nas redações. A inteligência artificial está ocupando ou não o nosso posto. Mas, sem dúvida, sim, acho que a gente pode entender que estamos passando por uma revolução e que cada vez vai se acelerar mais, né? Ela não vai parar agora. Isso que a gente está vivendo hoje é a ponta do iceberg do que vem pela frente. Complementando o que a Dani falou, a questão, principalmente do jornalismo, a gente vê que há um mês, mais ou menos, a própria Globo lançou a primeira âncora virtual, né? Que o nome dela se chama Aida. Ela é a primeira âncora do Jornal Nacional. Então, ela é uma inteligência artificial que vai apresentar o Jornal Nacional. Qual é a ideia hoje, quando a gente pensa muito nisso, a gente não pensa só inteligência artificial para a área da publicidade ou para a área do jornalismo. A gente pensa que a inteligência artificial vai poder ser usada em hospitais,
Eu estava esses dias mostrando vários usos das inteligências artificiais para coletar dados. Então, você tem inteligências artificiais que são usadas para entender o Alzheimer. Então, ela está coletando salivas de pessoas, né? A empresa é uma startup americana, 23andMe. Ela está coletando salivas das pessoas. E aí que eu falo das 4 fases dos dados. Então, qual é o dado que ela pega? Saliva. O que ela quer tirar da saliva? A informação que ela quer tirar é o DNA. O que ela quer tirar desse DNA? Entender as pessoas que têm Alzheimer. Para quê? Qual é a estratégia? Exatamente para pensar em vacinas ou remédios para essas pessoas no futuro não sofrerem dessa doença. Então, você tem várias formas de inteligências hoje que são pensadas, que dentro da inteligência não é substituir o homem, né, como se discute. A gente vai precisar do homem para comandar esses dados. Sem o homem, eu não vou conseguir pensar numa vacina. Eu vou ter os dados ali, mas quais são os medicamentos ou quais são as substâncias que eu vou poder usar para realmente fazer essa vacina? Então, a mesma coisa que no jornalismo, eu acredito assim, que você tem que ter ainda a mão de obra humana exatamente para entender o que aquela inteligência vai fazer, né? A gente tem vários casos de inteligências, como a primeira inteligência da Microsoft, que foi a TAI, que ela se transformou numa inteligência que era nazista. Por quê? Porque, na verdade, a inteligência, né, a gente fala que existem os 4 pés da inteligência, a performance dela e o ambiente dela, né, essas variáveis de montar a inteligência, vai depender exatamente em cima do que as pessoas estão falando para a inteligência. Porque é a gente que monta. Então, a performance, como a inteligência vai se comportar, a interação dessa inteligência vai depender do outro, de quem está por trás da inteligência, né? A gente tem a Siri, por exemplo, a Siri, ela vai montando o seu histórico a partir do seu uso do seu celular. A Alexa agora, né, o Google Home, eles vão aprendendo com as nossas histórias. É isso que eu falo de algoritmo neural. Então, o que o algoritmo faz para a máquina, para essa machine learning funcionar? Ela precisa que esses dados, que esse algoritmo colete os dados. No momento que ele está coletando os dados, o que eu vou precisar? De uma pessoa que entenda, que analise. Por isso que a gente fala de uma nova profissão, que é a área de ciência de dados, né? O cientista de dados. Que ele vai ser o quê? O cara que vai entender como ele vai aproveitar aqueles dados. Porque dado por dado, como eu falei, não vale nada. Para ele ser valioso, como a gente está falando hoje do Google, né? Que os dados que o Google, o Facebook hoje são os mais ricos do mundo, que dado é mais que petróleo, exatamente porque eles usam as estratégias, eles não colhem só os dados, eles trabalham esses dados, né? Eles fazem os dados não virar só dados brutos, eles fazem os dados se tornarem estratégicos, e é isso que tem que ser pensado. Acho que, por um lado, a gente também pode ficar muito com o pé atrás, ao mesmo tempo que eu sinto, assim, tem um entusiasmo grande em torno da tecnologia, que eu acredito que tanto a Adriane quanto eu compartilhamos, mas, por outro lado, acho que a gente precisa ter um olhar atento e uma preocupação, até o slogan do Google uma época era Don't be evil, né? Não sejam demoníacos, porque os próprios presidentes do Google que já passaram por aí, eles diziam, acho que o Eric Schmidt falava que o objetivo do Google era assim, você pensou em alguma coisa, ele já te deu a resposta, né? E se a gente for pensar, eles usam o tempo inteiro inteligência para mapear os nossos comportamentos enquanto usuários. Então, acho importante que, de alguma forma, e aí todos os países precisam pensar isso, de como é que a gente vai proteger os dados do cidadão comum, né? De forma que as empresas usem, né? Então, que o marketing seja feito, mas de uma forma bem pensada, que não seja prejudicial para esse ser, né? Eu gosto muito do Eli Pariser, né? Que fala do filtro bolha, que ele fala também da gente, de alguma forma, receber mais do mesmo, né? Você se fecha na sua bolha, porque o Facebook entende tanto o tipo de conteúdo que você gosta, né? O algoritmo entende tanto isso que você, de alguma forma, fica sabendo mais do mesmo. No entanto, a gente não entendia que a internet seria uma multiplicidade de informações, que teríamos acesso a tantas dessas coisas. Então, eu tenho entusiasmo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma preocupação. Adriane, quer comentar um pouco dessa preocupação? Em relação a essa preocupação, quando a gente começa a pesquisar a internet lá no final dos anos 90, né, que a internet, na verdade, ela recém estava começando a se consolidar, ela não era nem vista como uma mídia, né, como ela é hoje. No primeiro momento que a gente tem a internet, a gente vê a internet como um ambiente digital, né, era um ambiente que você estava trabalhando com experiências, e a gente vê essa proliferação da Amazon, né? Eu pesquiso a Amazon desde antes da Amazon
ser esse boom que é. Então a gente vê que preocupou muito nessa questão. A forma como as pessoas estão colocando seus dados. Eu acho que a grande preocupação é o uso do usuário, né? Digamos assim, uma brincadeira, é o uso do usuário. Eu acho que a preocupação é o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, ele desde o início, ele soube trabalhar esses dados dos usuários pensando em estratégias de marketing. Então, o que ele faz? Quando eu vou lá nos anos 2000 e quero comprar um produto da Amazon, eu tinha que colocar meus dados ali, né? Como eu tenho que colocar hoje. Abrir a minha conta. Quando eu abro a minha conta, eu colocava lá tudo que eu gostava. O que o Bezos fazia? Isso virava uma estratégia que a gente chama de marketing one-to-one, que é o marketing personalizado. Ele personalizava a primeira página do site, isso era uma grande inovação na época. Ele personalizava exatamente pelo meu gosto. Então, ele entendia o que eu gostava, por causa desse big data que ele tinha em relação ao que a gente colocava lá, e a partir disso ele montava suas estratégias. Então, por isso que eu digo, a gente tem que cuidar, porque, na verdade, quando hoje eu busco uma coisa no Google, o algoritmo, ou eu estou conversando com alguém, com algum amigo meu no WhatsApp, o algoritmo entende. É isso que é o algoritmo neural. Ele entende as minhas histórias, ele entende as minhas experiências e ele vai me entregando a informação. Só que isso pode ter um lado ruim, né? Se eu sou uma pessoa consumista, eu vou consumindo. Por quê? Tipo, essa estratégia da Amazon agora, do Amazon Prime, se vocês forem ver, tipo, as pessoas falam, R$9,90, ok. Só que isso tá gerando, gente, para a Amazon um retorno de investimento gigantesco, essa estratégia de assinatura do Amazon Prime, né? Porque eu assino o Amazon Prime, eu tenho desconto em algumas mercadorias, eu tenho entrega gratuita e eu tenho acesso a várias plataformas deles de música, de TV. Mas como um monopólio, né? E aí, o que ele faz? Ele tá lá com meus dados, ele entende o que eu gosto. E aí, o que ele vai mostrando? Que ele entende o tipo de música que eu gosto porque eu acesso a plataforma de música. Ele entende os filmes porque eu acesso. Então, ele consegue entender os meus dados. Cada vez mais, ele trabalha o que a gente chama de mineração de dados. Ele transforma os dados brutos em dados que são usados estrategicamente para vender o produto. E aí, cada vez mais, eu fico prisioneira. Então, eu tenho que cuidar também essa questão da tecnologia me tornar um prisioneiro dela. A gente está vendo, eu estou dando uma aula e aí os alunos, eles preferem assistir a aula ou ficar batendo papo no celular, né, no WhatsApp, ou usando o Instagram ou o Facebook. Então, a gente vê hoje que a tecnologia, ela tá, essa questão do conectivismo, né, cada vez mais as pessoas estão mais presas à tecnologia. Porque gera um vício, uma dependência, então existe um vício e tem uma recompensa, né? À medida que você curte alguém, você tá o tempo inteiro sendo recompensado, enquanto que a presença do indivíduo ali na sua sala de aula está sendo comprometida, né? É aquilo do poder do hábito, não sei se vocês já chegaram a ler, que Sim. tem aquele ciclo da deixa, da rotina e da recompensa. E aí o like, eu não tenho like, aí as pessoas, isso cria, né, a psicologia está estudando muito isso, né, já tem até lugares de reabilitação tecnológica para reabilitar as pessoas que estão doentes por causa da tecnologia, que isso cria uma questão de ansiedade muito grande na geração de vocês. Então, né, a geração de vocês, que é uma geração mais jovem, né, essa geração, digamos, YZ, essa geração tá tendo vários problemas de ansiedade por causa da tecnologia. Assim, eu acho a tecnologia perfeita, mas, por exemplo, eu não posto no meu Facebook. Eu uso meu Facebook para as minhas disciplinas. Eu não posto fotos da minha filha. Eu tenho toda uma discussão dos ciberataques na internet. Eu tenho medo que alguém ataque a minha página, vê a escola que a minha filha está estudando, vai e sequestre a minha filha. A gente não sabe hoje, porque a sociedade está ficando doente, a tecnologia está deixando a sociedade doente também. Sim. Né? Porque você não consegue se livrar da tecnologia. Vocês já fizeram o detox? Deixe seu celular 2 dias. Esquece o celular em casa. Não digo só os alunos, a gente também. A gente depende da tecnologia. Porque uma série de trabalhos migraram para cá, né? A extensão do celular virou uma extensão do seu trabalho, do seu McLuhan, corpo. Né? Uhum. É McLuhan. A gente já estuda tecnologia desde os anos 60 com McLuhan, né? Ele falava que ia existir no futuro uma tecnologia que seja a nossa extensão. Então, eu acredito, o celular é a nossa extensão do cérebro. Por quê? Porque eu não gravo mais como a gente gravava antes. Eu sei o número das pessoas. Agora, se eu esqueço meu celular, como que eu vou saber o número das pessoas? O meu celular que me diz, meu celular é meu cérebro, né? Então, meu celular também é meu ouvido, né? O meu celular hoje eu posso falar com ele, né? A Siri entende que eu quero que ele faça, ele vai fazer. Então, a gente tem essa questão dessa dependência do objeto, né? Claro que essa internet se transformou assim exatamente por causa do smartphone, né? Como Bill Gates falava em 98 no livro dele, que existia realmente um aparelhinho que ia dominar as pessoas. E eu acredito. E a gente percebe que tudo isso só aconteceu a partir do celular e especificamente
principalmente o iPhone, né? A mudança que o iPhone trouxe foi incrível. Mas voltando a esse ponto que você falou dos filhos, eu li uma matéria no New York Times semana passada falando de uma família que depositava fotos no Flickr. O Flickr foi uma rede social importante, depois foi comprado pelo Yahoo, se eu não me engano. E essa família está num processo longo, porque as fotos dos filhos, que agora são adultos, foram usadas indevidamente. E ela está ganhando um processo que está rolando nos Estados Unidos. Na verdade, acho que o mais importante que o processo está gerando é uma discussão sobre de quem é essa informação. Né? Se você olha, tem aquele clássico filme lá, Termos e Condições, que a gente acha no YouTube, né? Ninguém lê as regras do jogo quando você assina o Facebook, o Instagram ou o Amazon Prime. Você não sabe, né? Você não imprime tudo aquilo ali que você tem para tentar entender o que eles podem fazer com o teu conteúdo, com a tua informação. E basicamente a gente está ferrado nesse sentido porque eles podem fazer tudo, né? Assim, essa permissão que você dá, aquele aceite, ele é, na verdade, uma grande coleira. E penso que a gente precisa repensar isso em relação aos nossos filhos, porque eles não escolheram estar ali, né? Assim, cada vez que eu vou postar ou não uma foto do meu filho no Instagram, eu também não posto. Postei, sei lá, uma foto dele de costas, porque eu fico pensando, será que ele quer estar ali? Será que quando ele tiver 10, 12, 20 anos, ele vai gostar de estar ali? E o quanto essa informação pode ser usada, né? A camiseta da escola, contra mim, de alguma forma. A gente tem um estudo no Canadá, né? Eles estudam muito essa psicologia forense, né? Que é uma área do direito também, que é o direito forense. Né? Então, o que eles estudam? Essa questão dos ciberataques. Então, como que funciona isso? Você tem wolves, né? O que são os wolves? São os lobos. Esses lobos, eles ficam realmente cuidando, eles ficam em matilhas, né? Eles se entendem. Então, um cara que tá lá num jogo online, isso acontece muito dentro de jogo online, ele tá lá no jogo online, ele vê as crianças naquele jogo, eles ficam entendendo essas crianças para depois atacar essas crianças. Aí que vem grandes casos de pedofilias, né? Então, você tem toda uma discussão dessa psicologia forense. Hoje está se usando muito isso, essa área do direito forense está se usando muito também para essa lei de proteção de dados, que até aqui no Brasil que foi aprovado, né, a partir da GRD, né, lá da Europa, essa nova lei de proteção de dados, como vai ser usado esses dados, né? Então, até se falou que vai ser obrigado ter um profissional de tratamento de dados, então a gente vai ter que ter 3 profissionais dessa área. Então, a gente vai ter um controlador de dados, um operador de dados, um encarregador de dados, exatamente para saber como as pessoas realmente vão usar os dados. Pegando em cima do que a Dani falou, quando a gente, hoje, como está se discutindo muito essa questão de dados abertos e dados privados, principalmente dentro de dados privados, quando eu abaixo um aplicativo, eu tenho que ter, hoje as empresas já estão se preocupando em colocar lá quais são os dados que eu libero. Exatamente por causa dessa nova lei de proteção de dados, é obrigado hoje as empresas falarem como que ela vai usar seu dado. Então, claro, isso eu estou falando de dados fechados, né? Dados privados, não estou falando de dados abertos. Então, por quê? Exatamente para saber se vai ser usado estrategicamente para ações de marketing. Eu tenho que cuidar para a área de saúde, eu não posso sair usando dados das pessoas para a área de saúde. Se eu vou lá, estou fazendo um teste, estou numa dessas startups que é ligada à saúde. Essa startup não pode pegar a minha imagem e usar que eu estou melhorando porque eles estão fazendo essas ações, né? Esse trabalho com a inteligência artificial que eles desenvolveram. Eu tenho que aprovar. Então, o usuário também, hoje, ele vai ter o direito de dizer se quer ou não que use seus dados. Então, tem uma preocupação hoje tudo em cima dessa lei. Porque se as empresas não fizerem isso, eles podem chegar a pagar 50 milhões de multa em relação a isso. Então, se vocês observarem vários aplicativos agora, você já pode ir lá e colocar o que você quer. O Facebook já está isso. Desde que estourou, né? No momento que estourou o problema com a Cambridge Analytica, na mesma semana o Facebook já colocou lá o que você queria ou não liberar dos seus dados para eles. Então, assim, toda essa preocupação, né? Eu estava conversando até com a Dani, eu uso muito na minha aula, falo muito nas minhas disciplinas, né, de tecnologia, o Privacidade Hackeada, que é o filme que fala exatamente como o Trump ganhou as eleições, né? Como eles trabalharam os dados sobre o Brexit. Então, como a Cambridge Analytica usou esses dados do Facebook, que o Facebook diz que pediu para apagar e não apagou. Então, acho que é um grande filme, um documentário, na verdade é um grande documentário para entender essa questão de dados. Porque dados realmente hoje ele pode ser milionário, como os caras ganharam muito dinheiro. Interessante sobre esse filme, dando um pouquinho de spoiler, é que conta que
os dados foram fornecidos não porque as pessoas de fato pediram para as pessoas, por favor, me dê o seu dado. Foram dados coletados a partir de testes de personalidade, né? Assim, daqueles testes bobíssimos que cada um de nós provavelmente, nós não, né, Adri, porque a gente não faz esse tipo de teste, mas cada uma das pessoas que entraram e participaram eram testes bobos, mas que de alguma maneira contavam para o Facebook e para Cambridge Analytica se a sua personalidade era flexível ou não. E então você estaria disposto a mudar seu voto. E foram essas pessoas que receberam toda a campanha pró-Trump e foram eles que fizeram a diferença na eleição, né? Então acho que esse documentário é uma excelente dica pra gente começar a pensar sobre privacidade e dados aqui no Brasil, lá fora, enfim. Fala-se que o Jair Bolsonaro contratou a Cambridge Analytica também para a campanha dele. Então aqui a gente também viveu isso. No final do filme eles mostram alguns países que usaram também a Cambridge Analytica. Se é verdade, a gente não tem como provar, né? Mas o interessante do filme, que eu gosto muito, é quando mostra que é um professor de tecnologia, né? Ele é um professor de mídia, e ele que começa toda a discussão, que ele quer saber o que estão fazendo com os dados dele. Ele quer os dados dele de volta. Ele pede os dados e o filme começa com esse processo dele tentando coletar, de fato, os dados dele, que o Facebook não quer entregar para ele de volta. Acho que só recentemente ele conseguiu, né? Mas é muito interessante, porque as pessoas não têm noção que quando eu vou lá e eu vou entrar, e a gente faz isso, tá? Eu vou entrar no aplicativo, eu tô com pressa pra entrar no aplicativo, porque eu quero fazer alguma coisa naquele aplicativo. Eu me conecto pelo meu Google, pelo meu Facebook, né? O que eu tô dando aí pra aquela empresa? Todos os meus dados. Às vezes a gente não percebe, mas até um simples cadastro num site, no aplicativo, a gente já tá disponibilizando aquela informação pra várias pessoas. Porque justamente a gente não lê, muitas vezes, aquela cláusula lá, aquele contrato que tem, às vezes, né? Às vezes não tem. Eu fico impressionada, né? Meu filho tem 7 anos e às vezes ele me pede para instalar alguns jogos para ele jogar no meu celular. E aí a gente instala, né, juntos e tal, e sempre pede, assim, para acessar todas as minhas mídias. Né? E eu fico muito refletindo sobre isso. Se você não dá o aceite, se você não instala, né? Se você não concorda, não é instalado no seu celular. Mas o que você está fornecendo para todo mundo? É uma preocupação, por isso que eu acho que essa LGPD, né, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela não pode ficar só no papel, né? Eu acho que essas instâncias, né, esse governo tem que realmente refletir, né? Essa reflexão já era para ter acontecido com o Marco Civil, né, da internet. Sim. Só que o Marco Civil, ele ficou no nome, né? Ele não foi no papel. Além de, a gente já tem uma discussão grande por várias, né, startups e ONGs de tecnologia, né? A gente tem o ITS, né, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, né? A gente tem uma discussão grande do Ronaldo Lemos, do Fábio Stable. O gestor, né, da internet. Tem o comitê gestor, que é o Partnership Open Government, que é o comitê gestor de internet que eles fazem parte, né? O Brasil é um dos países que fundou esse comitê. Então, isso é tudo para discutir exatamente a internet, essa questão. Quando a gente fala, né? A gente tem uma discussão de vamos abrir os dados, né? A mesma coisa, vamos abrir a internet. Eu lembro alguns anos que eu li um livro do André Lemos, que eu acho que foi o Cibercultura. O André Lemos é um dos autores de comunicação digital aqui do Brasil, né? Professor da UFBA, da Federal da Bahia. E aí o André, ele sempre discutia, tipo, da importância das pessoas abrirem as suas internets, né? A ideia de deixar as cidades conectadas, né? As pessoas onde forem, onde as pessoas forem, elas ter acesso, como é em São Francisco, né? Que você, cidade toda conectada. Gente, mas e o medo da pessoa invadir a sua casa? Eu já tive uma impressora invadida por um hacker, né? O Wi-Fi da minha impressora foi invadido por um hacker. Então você tem essa questão, tipo, de que a forma de conexão que as pessoas têm, isso pode fazer as pessoas roubarem seus dados também. Então hoje a gente tem que discutir, não é só a questão de lei, mas a forma como também as pessoas hoje levam pro lado ruim também, né? A gente tem muito hacker, né? Que a gente sempre fala, a gente tem o hacker e o cracker, né? O cracker é o cara do bem que vai tentar ver os vestígios, onde estão os erros da empresa para melhorar as estratégias, né? Para não ter invasões. Você tem o hacker, que é o cara que realmente vai invadir, que vai tentar pegar dados. Então a gente tem medo, né? E às vezes a gente não tem dimensão do quanto isso é perigoso e de quanto qualquer lugar que você esteja, seja um Wi-Fi aberto de um shopping, pode ser hackeado e entrar no seu celular se você acessar aquele Wi-Fi. Isso pode ser muito complicado, né? Então, a gente também está falando de instruir, ter quase que uma alfabetização, né? Informática, tecnológica, porque se você pensa, pessoas assim super humildes, que o Facebook é sinônimo de internet para ela e que o celular foi a primeira forma de conexão, como ela não precisa também ser ensinada, né? De alguma forma, como ela não precisa ser educada nesse sentido.
E a gente tem uma geração que nasceu na era da tecnologia, né? Geração YZ nasceu na era da tecnologia. Mas a geração Baby Boom não nasceu na era da tecnologia. E essa geração, para eles querem estar no WhatsApp, né? A gente pode ver, essa eleição, eu trabalho muito com eleição, né? E política, internet. E essa eleição, quem ganhou a eleição foi o WhatsApp. Tipo, eu fiz toda a análise da eleição para um canal de televisão e eles sempre diziam, a eleição das redes sociais. Eu falava, não é a eleição das redes sociais. Pode ser, as redes sociais estão sendo usadas, mas vai ser a eleição do WhatsApp. Realmente se confirmou como eleição do WhatsApp. Por quê? A gente teve uma proliferação de fake news gigantesca. A gente teve toda uma arquitetura dos grupos. Teve uma matéria muito legal que foi feita junto com o Vitor Chagas, da UF, que ele estudou os grupos de WhatsApp e ele mostra nesse estudo dele como o Bolsonaro arquitetou as estratégias. Espero que o Bolsonaro não me prenda. Como ele arquitetou as estratégias para construir os grupos. Então, tiveram publicitários dentro dos grupos, os publicitários iam comandando, né, as discussões nos grupos. Depois dessas discussões, os publicitários saíam e deixavam uma pessoa ali que era a pessoa que mais falava no grupo. Então, eles iam fazendo o que a gente chama de líder. Eles iam construindo um líder, e líder é muito importante. A massa, ela funciona muito em cima, junto com o líder. Então, ele ia construindo um líder e a massa depois ia se identificando com esse líder, depois os publicitários saíam. E aí esse líder tinha voz, e esse líder ia convencendo, ia persuadindo. Por quê? Porque ele entendia o que as pessoas gostavam, e ele ia mandando, né? Fake news. Então a gente fala que uma das estratégias, foi uma matéria muito legal que saiu no El País, né? Na época da eleição. Então uma das estratégias mesmo da campanha foi o uso do WhatsApp. Não estou dizendo que não usou rede social, né? Usou muito, né? Usou muito inteligência artificial também para entender os robozinhos, né? Teve muito perfil que era inteligência artificial, teve tudo isso. Os bots, né? Teve muito bots, né? E aí só que a eleição mesmo se deu pela proliferação de fake news. E se a gente for também pensar no próximo passo da fake news, são essas deepfakes aí, né? Que estão sendo usadas, que estão sendo construídas em cima de realidade virtual, que está trabalhando em vídeo, né? Com a reconfiguração das imagens. Então, tenho visto coisas bem assustadoras, enfim, depoimentos, eventualmente, de um político que são transformados, né? A fala dele é modificada por meio de inteligência artificial, que altera esse vídeo. Então, também volto de novo a pensar no jornalismo, que a gente precisa ensinar os nossos jornalistas a checar esse tipo de informação também. Então, não é só checagem de dado, não é só checar a apuração de forma básica, é uma apuração que precisa ser feita de uma forma tecnológica, né? Diferenciada do que a gente fazia nos anos 80, 90 e etc. E, enfim, isso cai muito na questão, né, de que hoje em dia, como vocês estão falando, os dados pessoais são tratados como uma verdadeira mercadoria. Às vezes a gente acessa esses sites que aparentemente os serviços são gratuitos, mas na verdade eles têm preço, que são as informações do consumidor, como vocês falaram. E o que eu queria saber é até que ponto essa seria uma estratégia considerada ética em si, pegando o gancho do que vocês estão falando aqui do Bolsonaro, das eleições. Ética. Bom, a questão ética, eu acho que isso tem que ser discutido nessa questão de dados, tá? Essa questão de ética, acho que a gente tem que discutir que é isso que tá, né? Então, essa questão de ética não é discutida só na eleição do Bolsonaro. Eu acho que é uma questão que a gente discute desde a eleição do Trump, né? Na época hoje ainda com o Brexit, também se discute muito isso, né? Não é uma questão, é exatamente como as pessoas estão realmente usando esses dados, o que está sendo feito, né? Esses dados brutos, que forma ele está sendo minerado para se transformar estrategicamente. Então, é isso que a gente discute. As empresas, elas querem vender. Elas não querem se preocupar se você vai à falência ou não. Ela quer pegar seu dado, ela quer vender, quer fazer com que você gaste seu cartão de crédito, né? Banco, ele vai lá, ele entende tudo que você faz e ele quer que você compre um carro, ele quer que você viaje para Disney, não quer saber se você vai se encher de conta ou não, né? Então, eles não têm uma preocupação ética do uso de dados. Ele tem seu dado e ele quer ganhar com seu dado, né? Então, eu acho que realmente essa questão, né? Quando a gente discute, principalmente em dados abertos, a gente discute 3 níveis de dados abertos. E eu acho que isso está relacionado com a
ética, que um é a transparência, exatamente pensando na transparência do uso de dados, que eu acho que muitas empresas não pensam nisso, nem esses políticos, né? Acho que ninguém está pensando exatamente na questão de transparência, porque a ideia da transparência é levar a participação. Quando a gente discute essa chegada da Web 2.0, que é a revolução da internet, né? Pelo Tim O'Reilly, que na verdade é um termo mercadológico, porque se você pegar alguns autores, eles não acreditam que existia a Web 2.0, que a internet sempre foi internet, sempre foi trazer a interatividade, o homem se tornar emissor também, não ser mais uma figura só de receptor, como a gente tem com essas mídias tradicionais, né? Então a ideia é repensar a reconfiguração do polo emissor e polo receptor. Então, o que você tem aí? Você tem uma pessoa que pode atuar também, que pode participar. Então, a ideia da transparência não é só ser transparente, é trabalhar realmente com participação do receptor. Então, você tem aí uma outra startup que a gente fala que aqui do Brasil, que ela se chama Serenata do Amor. Essa startup, ela criou uma inteligência artificial que se chama Rose. Essa inteligência artificial, ela trabalha com as contas dos governos. Ela entende como os políticos estão gastando dinheiro público. Então, eles identificaram que tinha políticos que almoçavam 2 vezes em lugares diferentes. Isso é ser transparente, é mostrar que o governo está sendo transparente. Por quê? Porque as pessoas podem participar, as pessoas podem falar o que elas estão pensando daquilo. Numa votação no Congresso, eu poder ter a participação da votação no Congresso. E, além disso, eu tenho o que a gente chama de accountability. Né? Dentro da política, a gente, principalmente em campanha eleitoral, a gente fala muito de accountability para a construção de imagem de político, que é exatamente a prestação de contas. Todo governo tem que saber prestar contas. Então, quando a gente fala de dados e quando a gente fala da questão ética, eu acredito que essa questão ética ela tem que passar por essas 3 fases hoje, principalmente a gente está discutindo dentro de dados abertos, que é a questão tem que ser transparente, tem que ter a participação do seu cliente, ou do seu leitor, ou do seu eleitor. A participação é dizer, de repente, o que eu quero ou não que use do meu dado, o que eu quero ou não realmente que use para montar uma notícia, o que pode ou não, né? A preocupação do Google, quando eles criaram aquela inteligência que dá o algoritmo, né? Não foi inteligência, foi um algoritmo que mostra para você as notícias originais quando você está buscando no Google, né? Vou lá buscar uma notícia, podia vir fake news. O Google hoje tem um algoritmo que deixa vir as originais primeiro. Então é Filtrar, isso. É o filtro. Então eu tenho que ter realmente a privacidade, eu tenho que dizer o que eu quero, o que pode ser usado. E eu acho que é isso. Quando eu estou falando enquanto, né, o usuário da ferramenta ou do aplicativo, a empresa pode trabalhar com a ética. Mas ela tem que olhar para essas 3 fases: transparência, participação e accountability. Eu penso de uma forma extremamente pessimista, assim, né? Eu acho difícil que estamos inseridos num capitalismo feroz, cruel. Então penso que cada vez mais vão se consolidar players no mercado como Amazon, Google, Facebook, enfim. E que de alguma forma não estão preocupados se a gente está ou não fornecendo para eles dados que uma vez serão usados contra nós, sabe? Eu tenho um pouco da teoria da conspiração, assim, fico com muito receio do futuro, porque acho que todos eles estão caminhando por um sistema que eles querem absolutamente ganhar mais dinheiro com isso. Então, se fazer alguém ficar super endividado e mandar ele para Disney, para Itália, vender um carro, assim será feito pelos bancos, com certeza. Você usou um exemplo de quem tem as maiores taxas de lucratividade do nosso país. Então, eu acho que assim, uma revolução precisaria acontecer nesse sentido do público deixar de usar. Mas como a gente vai deixar de usar isso aqui? Em que também somos viciados. É a prisão, né? A gente vive, se a gente pensar, é Foucault, né? O vigiar e punir, né? O Foucault tem todo aquele estudo do panóptico, né? Que está no livro dele, Vigiar e Punir, e é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma vigilância. Né? As empresas estão conseguindo nos entender, nos vigiar, e elas entregam aquilo que a gente quer. Faz todo sentido esse pensamento. Segundo a empresa de segurança cibernética Fortinet, o Brasil sofreu cerca de 15 bilhões de ataques virtuais em um período de apenas 3 meses, nesse ano. Levando em conta esse cenário, na opinião de vocês, só para finalizar a última pergunta, que cuidados deveriam ser tomados para evitar essas ocorrências, na opinião de vocês? Não acessar. Ficar longe da internet.
É difícil, né? Mas na verdade é isso, tipo, para você não ser atacado, você tem que estar desconectado, né? Mas a gente pode fazer algumas prevenções, que é não usar redes públicas, né? Ou cuidar a rede realmente. Se eu tô lá usando uma rede pública, ela abre um site, eu tenho que ver se realmente aquele site é um site que tem um cadeado do lado, um site seguro, né? O cadeado te remete à segurança, então tem que cuidar isso. Eu tenho que cuidar para quem que eu estou dando esses meus dados, né? De repente, ler aquela política de negociação, que a gente chama uma interação de negociação que tem dentro das páginas, o que eu estou remetendo, que dados eu estou entregando ali, é importante ler. Se tiver o botão para você sinalizar o que você quer ou não de fornecer dados, você realmente clicar ali. Então, eu acho que o usuário tem que saber se prevenir em relação a isso, né? Primeira prevenção, que eu tenho medo, eu não acesso conta de banco com rede aberta. Por quê? Porque os hackers podem pegar uma senha. Eles podem entrar no meu celular. Ele entrou no meu celular, já era. Ele tem informação de todas as minhas senhas. Então, isso tem que ter cuidado, né? Então, a forma de uso de redes abertas, né? De conexão por redes abertas, né? A própria rede da casa da gente pode ser atacada, né? Então, assim, a gente tem isso também. Então, se a gente vê um pouco da rede da casa da gente atacada, né? Que tá alguma coisa estranha, a gente resetar, chamar o especialista, né? Eu já fui várias vezes hackeada, né? Então, já tô acostumada com isso. Eu vejo alguma coisa estranha, eu paro de mexer, mas já era, né? Minha senha já era. Já pegaram. E aí, como eu tenho os push notifications, um dia, do nada, chegou um push notification que tinham pego dinheiro, tinham entrado na minha conta e tinham comprado várias coisas, né? Num cruzeiro. Eu nem tava num cruzeiro, eu tava preparando aula para outro dia de manhã. Aí eu vi a notificação ali, rapidamente eu ligo pro banco e cancelo todas as minhas contas, reseto senha. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado. Se tem algo estranho, porque a gente vê. Eu acho que o push notification é um ótimo aviso para quem tem banco. Eu acho que é legal ter ligado o push notification, porque ele te avisa a forma como tá. O que as pessoas, se você comprou alguma coisa, não é você, vem as suas compras ali, então é uma forma de você entender o seu uso operacional, né, na área de negócios, que você está fazendo no digital, né? Cuidar se o banco te dá a possibilidade de você comprar com cartão digital, como tem alguns bancos que você pode fazer o número só para aquela conta. Então, você fazer isso. Quanto mais você ter o cuidado de uso, eu acho que mais você está se cuidando mesmo. E, assim, sobretudo, informar-se, né? Porque eu percebo, especialmente dos mais jovens, consomem sem pensar no que vocês estão consumindo. Então, não ter essa sede apenas pelo consumo. Pensar no que vocês estão fazendo e seja, assim, lendo livros, documentários, matérias, né? Se informando sobre o assunto. Acho que tem muito conteúdo interessante sendo produzido a partir dessas pensatas aqui, né? Um pouco do que a gente falou. Então, estudar, sem dúvida. Porque a partir de agora, não só que vocês terão que ser profissionais preparados para esse futuro, mas também como consumidores, porque se a gente for pensar hoje, o consumidor, né, o dado do consumidor talvez seja o maior bem do mundo. Então, se a gente cuida bem de como a gente está consumindo, a gente está construindo um futuro melhor. Daniela, Adriane, muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece. A gente que agradece. Acho que é uma ótima reflexão aí para essa geração que está consumindo muito digital sem pensar. Eu agradeço também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão na descrição, e de se inscrever também no SoundCloud, no YouTube e no Spotify. Apoio ao Rise Digital e Cantina B. Editor-chefe, Diogo Ferreira. Professora responsável, Mônica Nunes. Coordenador do curso, Luiz Carlos Bittencourt. Rádio UVA. Informação sem fronteiras.